Abram suas Bíblias comigo no livro de Gálatas, capítulo 6, versículos 7 ao 9. Esse já é o terceiro domingo, que eu estou falando acerca desse texto. E é sobre uma dinâmica, que nós mesmos aqui da igreja estamos fazendo desde o princípio do ano. Uma dinâmica, um ato profético, que nós estamos fazendo com o pessoal da igreja desde o início do ano. E graças a Deus, Deus tem falado demais ao nosso coração em cima desse texto. Gálatas, capítulo 6, versículos 7 ao 9. A palavra de Deus diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Amém, só até aqui. Então, irmãos, nós estamos falando nesse texto aqui desde o início do mês. No primeiro domingo do mês, eu preguei em cima desse mesmo texto, falando mais ali no versículo 7, Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, isso ele colherá. E nós estamos fazendo uma dinâmica desde o início do ano aqui na igreja. Isso foi feito na virada de ano, no culto da virada de 2020 para 2021. Nós entregamos sementes de milho para cada um dos irmãos plantarem em suas casas. Eu estou falando isso para aqueles que estão chegando agora aí na live e possivelmente não sabem daquilo que nós estamos falando. Então, assim, e nós estamos acompanhando o crescimento desses pés de milho, a produção, tudo certinho. E para quê? Porque nós estamos aprendendo na prática que tudo que nós plantamos, nós colhemos. E tudo que nós plantamos, nós vamos colher muito mais do que plantamos. Por exemplo, num caroço de milho que a gente planta e nasce um pé de milho, nesses pés de milho que nós plantamos, são 3 espigas que estão saindo em cada pé de milho, e cada espiga tem cerca de 520 grãos. Então, plantou 1 grão, se cada espiga ter 520, vai ter 1.560, de 3 vezes de 520, 1.560. Então, você colhe muito mais do que plantou. Então, nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós estamos plantando. Nós temos que tomar cuidado com o nosso plantio. E no primeiro dia eu falei sobre as dificuldades que eu encontrei e na minha dinâmica, nos meus pés de milho, que eu plantei ali cerca de 40 covas de milho. Eu coloquei 3 covas para cada irmão e eu plantei cerca de 40 covas. Eu tratei os pés de milhos ali como se fossem aquilo que eu tinha que fazer com a igreja. Então, plantei todos no mesmo dia, já no primeiro dia, 1º de janeiro desse ano, todos nós plantamos. Então, todos plantados no mesmo dia, uns nasceram num dia, outros nasceram no outro dia, uns cresceram mais do que outros. Encontrei dificuldades, por exemplo, em alguns dias, porque tinha formiga, que tinha lesma, que vinha comer as folhas, Aí tinha que ir lá comprar um veneno para passar, para não matar o pé de milho. Aí depois cresceu um pouco mais, tinha os besouros, tinha um bicho ali que suga a seiva do pé de milho, que faz ele minguar, E também tinha que tratar eles com um pesticida. E isso tudo foi me ensinando acerca daquilo que a gente passa no nosso dia a dia, no tratamento que a gente faz com os irmãos. Nem todo mundo cresce ao mesmo tempo, nem todo mundo avança ao mesmo tempo. O inimigo vem tentando minguar de toda maneira, tentando minar o seu crescimento de todas as maneiras, mas a gente vem no cuidado, vem cuidando e vai crescendo e vai avançando até começar a dar frutos. E na semana passada eu falei justamente sobre isso, cuidado, sobre o cuidados com os frutos.
sobre o cuidado para você não desanimar dos frutos. Se não me engano, o título do culto de semana passada é Não Desanime dos Frutos, né? É alguma coisa assim. Por quê? Aí eu já fui para o versículo 9, que é nesse versículo 9 aqui: não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Ou seja, ao seu tempo nós vamos colher se não desanimarmos. Então, na semana passada eu falei sobre isso, sobre nós não desanimarmos de plantar coisas boas, de fazer o bem, não desanimarmos de continuarmos plantando aquilo que Deus está pedindo para a gente plantar, porque lá na frente, se nós não desanimarmos, nós vamos colher os frutos disso. E nós somos atacados de todos os lados e acaba que a gente no meio do caminho, muitas pessoas no meio do caminho acabam desanimando. Por quê? Porque tanta gente que faz o mal, tanta gente que maquina o mal, tanta gente que passa a perna, tanta gente que apunhala pelas costas se dando bem, e aqueles que estão tentando fazer o bem, tudo certinho, em algum momento se dá mal. Aí o Senhor está falando assim: olha, ao seu tempo você vai colher o que você está plantando, se não desanimar. Então não desanime de continuar fazendo o bem, de continuar fazendo aquilo que o Senhor pediu para você fazer. Não retroceda. Não se deixe vencer pelo mal. Não negocie com o capeta. Olha, às vezes algumas pessoas falam assim: olha, minha vida está ficando difícil, então fala o seguinte: eu não te incomodo, você não me incomoda. Isso é negociar com o cão, irmãos. Deus é mais. Jesus já venceu essas dificuldades naquela cruz. Então vamos avançar. E hoje, eu quero falar hoje sobre o fruto. Sobre nós, enfim, assim, a gente consegue passar por todas estas etapas. A gente consegue vencer os ataques do inimigo, a gente consegue vencer os ataques que vêm para nos impedir de crescer, a gente consegue vencer os ataques que vêm para nos impedir de frutificar, né? Aí tem a questão do aproveitar os frutos. Depois vem aquele que eu falei, né, que é para a gente não desanimar de frutificar, não desanimar dos nossos frutos. Aí vem a colheita. Vem o fruto. Vem o fruto. O fruto, apesar de tanta batalha, apesar de tanto batalhar, você consegue frutificar, você consegue avançar. Mas o inimigo não desiste. Ele vem para atacar o fruto também. Não conseguiu te vencer quando você estava nascendo. Não conseguiu te vencer enquanto você estava crescendo. Não conseguiu te vencer ao ponto de você desanimar de frutificar. Você venceu todas essas batalhas. Você avançou. Você não olhou para trás. Você não retrocedeu. Você ouviu aquilo que Jesus disse: olha, aquele que põe a mão no arado não olha para trás. E a analogia que Jesus fez é a mais certa, porque quando ele fez essa analogia, o arado é aquele que era amarrado num carro de bois, e a pessoa fincava a estaca no chão, e os bois iam puxando, e você firmando a estaca no chão, se você olhar para o lado, sai torto aquela rua ali, e fica tudo torto. Então você não pode olhar para trás. Então você é um desses que não olhou para trás, você é desses que não desistiu, você é desses que tem avançado, e chegou o tempo de você ter os seus frutos. E eu estou falando isso aqui porque chegou o tempo em que os nossos pés de milhos deram frutos. E eu estou falando isso de acordo com a dinâmica que foi feita, de acordo com aquilo que eu fui aprendendo ali com as plantações de pés de milho. Também pautado nesse versículo 9 hoje, né? E não nos cansemos de fazer ao bem, porque ao seu tempo colheremos, se não desfalecermos ou desanimarmos, né? Ao seu tempo nós colheremos. Então, assim, chegou o tempo em que os pés de milho frutificaram, as espigas de milho cresceram,
ficaram pomposas nos pés de milho. Mas o inimigo não desiste. O inimigo não desiste, ele não conseguiu te vencer, mas ele vai atacar também os seus frutos. E aqui eu faço essa analogia com aquilo que eu passei, por exemplo, na plantação lá. Já não precisava mais me preocupar com formigas, com besouros, porque o milho cresceram, ficaram grandes. Mas tem o fruto, tem a preocupação com o fruto. Aí, irmãos, veio as maritacas. E eu tinha que ficar cuidando todo dia ali para as maritacas não atacar os milhos. Quem já plantou milho sabe como é que é isso. E todo dia cedinho e de tardezinha elas vinham. E começou a atacar as espigas de milho. Aí não pode matar. Eu não ia ficar de braços abertos lá no quintal fazendo papel de espantalho. Então, comprei bombinha para soltar. Mas só que os horários que elas vinham é um horário que eu não podia soltar, que é muito cedo. Então eu tinha que ficar cuidando o tempo todo. Naqueles momentos em que eu sabia que era o horário que elas vinham, eu ficava ali cuidando, ou colocava alguém para cuidar, alguém da minha casa para cuidar, para que não fossem atacados os frutos. Mas pastor, para que isso? São uns pés de milho. Não, para mim, eu estava tratando aquilo ali como se fosse a igreja. Eu estava aproveitando esse momento para aprender mais, porque eu não me canso de aprender. Eu quero sempre estar aprendendo mais. Então eu tinha que tomar cuidado. Cresceram, foram cuidados ao ponto de crescer e frutificaram. E agora estes frutos estavam sendo atacados. E eu não podia deixar. Não podia de maneira alguma deixar esses frutos morrerem. E para a glória do Senhor, ontem à tarde eu colhi os milhos desses pés de milho. Bem precoce, inclusive, os pés de milho, né? E aqui eu faço, trazendo para a nossa realidade. Eu quero trazer isso que aconteceu para a nossa realidade. Eu quero falar um pouco mais sobre esse processo todo um pouco mais à frente. Mas hoje eu quero falar dessa realidade. Do ataque aos frutos. Do ataque à sua vitória. O ataque que acontece naquilo que você conseguiu fazer em sua vida e você venceu, mas vem os ataques em si. O ataque sobre seus frutos e que muitas das vezes te faz desanimar. Muitas das vezes o ataque sobre seu fruto te faz, ataca o seu lado emocional. E é sobre isso que eu quero rapidamente falar nessa noite. As palavras têm sido bem rápidas. Por quê? Porque eu tenho para mim que uma live, por exemplo, esse culto de hoje só é online. E se for muito extenso, eu acredito que as pessoas começam a partir para outro lugar. E eu não quero que você saia daí, não, de maneira alguma. Pelo contrário, eu quero que você, se possível for, compartilhe essa palavra. Eu devia ter falado antes, né? Fala agora, compartilhe essa palavra para que mais pessoas sejam abençoadas. Deixa Deus te usar. Então você, enfim, consegue produzir. Enfim, você consegue dar bons frutos. E o fato é que vem o ataque sobre estes frutos. E aqui eu vou falar sobre algumas áreas da sua vida em que você possivelmente tenha frutificado. Talvez você conseguiu, depois de estudar, depois de fazer prova, talvez depois de você levar o seu currículo, talvez depois de você andar bastante, você conseguiu um bom emprego, você frutificou nessa área da sua vida. Mas vem o ataque em cima do seu local de trabalho, vem um ataque no seu trabalho,
que te faz desanimar, que te faz retroceder, que te faz pensar que você não consegue mais caminhar, que você não consegue mais vencer. Nós estamos passando por um momento agora, por exemplo, em que tantas e tantas pessoas estão perdendo seus empregos, tantas e tantas pessoas estão fechando as suas portas porque não estão suportando o que estão passando, e você talvez esteja amedrontado, talvez você esteja amedrontada com tudo isso, e eu quero dizer para você que o Senhor é contigo. Mas é um tempo em que nós precisamos de ficar como eu fiquei, por exemplo, ali na plantação, cuidando para que o inimigo não roube os nossos frutos. Cuidado para não transformar também aquilo que Deus te deu. Cuidado para você não transformar também o seu fruto em algo amaldiçoado para a sua vida. Onde você deixa sua esposa ou seu esposo em casa ou no outro trabalho e você vai para lá e no seu ambiente de trabalho você está flertando com outra pessoa. Cuidado com isso para não transformar o seu fruto em maldição na sua vida, em algo que vai destruir. Presta atenção nos detalhes. Nos detalhes. Um detalhe que eu vi, por exemplo, no ataque ali das maritacas do milho, é que é difícil de ver. Sabe por quê? Porque é difícil delas aparecerem no meio da plantação, é da mesma cor, ela é verdinha. Às vezes a gente só percebe quando o fruto já está indo. A gente só percebe quando já está sendo destruído. Às vezes a gente só percebe quando vai andar lá no meio da plantação e vê que aquilo ali já está ruído. Toma cuidado com o que você anda fazendo no seu local de trabalho. É tempo de cuidar. Ore, que não seja essa área que esteja acontecendo alguma coisa. Ore pelo seu companheiro de trabalho. Ore pelo seu chefe, por mais que você pense que talvez ele seja um endemoniado. Ore pela vida dele. Ore pela empresa. Ore pelos clientes. Que tal dar um de cristão? E orar pela vida das pessoas e orar pelo ambiente em que você está. Orar para que o número de pessoas aumente naquele lugar a ponto de você não ficar com medo de perder o seu emprego. Para que você não receba um ataque nesta sua área. Talvez você conseguiu frutificar na sua área financeira. Talvez o seu fruto esteja bom na área financeira, mas você começa a fazer as coisas erradas, como se tudo o que você tem na sua vida, e acontece isso com muita gente, irmãos. Pede uma bênção para Deus, pede ajuda para o Senhor, e quando a bênção vem, quando a ajuda do Senhor vem, quando o socorro de Deus vem, se esquece de Deus, se esquece da fidelidade com o Senhor. Não se esqueça do Senhor, não deixe as coisas ruírem na sua vida financeira. Tome cuidado, feche todas as portas daquilo que pode corroer a sua vida financeira. Talvez o seu fruto seja um fruto verdadeiro, né? Talvez o seu fruto seja os seus filhos, seja um filho, uma filha. Talvez o seu fruto seja isso. Você está constituindo família e tem filhos, mas você tem deixado de prestar atenção nos seus filhos. Você tem deixado a internet e a televisão educar os seus filhos. Qual é a cultura que você está deixando educar os seus filhos? Você tem prestado atenção nas tarefas de casa, da escola do seu filho? Você tem prestado atenção naquilo que está sendo ensinado para os seus filhos na escola? Você tem prestado atenção nas conversas que seus filhos estão tendo nos aparelhos de celular?
E aqui eu não estou falando de invasão de privacidade não, irmãos. Aqui eu estou falando de cuidado do que é seu. Cuidar daquilo que Deus te deu. Cuidar daquilo que Deus colocou em suas mãos. Quais são os vídeos que seus filhos estão assistindo na internet? Quais são as músicas que seus filhos estão escutando? Quais são as danças que seus filhos estão aprendendo? Quais são as piadinhas que seus filhos estão aprendendo? O que é que tem educado seus filhos? Quantas vezes por semana os seus filhos leem a Bíblia? Por que, afinal de contas, as pessoas acham que uma criança é capaz de aprender a manusear um celular, mas não é capaz de aprender a ler a palavra de Deus? E com isso, o inimigo vai roendo, devagarinho, e quando você vê, você pode ter perdido o seu fruto. Quando você conseguir enxergar, talvez você já não tenha mais controle sobre esse fruto tão precioso, que é o seu filho, que é a sua filha. Talvez você perca totalmente o controle da sua casa, o controle da sua família. Tome cuidado com aquilo que você conseguiu frutificar na sua vida. Você conseguiu vencer todas as etapas, você conseguiu nascer, crescer, você conseguiu avançar em todas as etapas, e talvez quando frutificou você descansou. Quando conseguiu avançar, você falou, não, já está com frutos, agora Deus ajuda a criar. Observa não para ver. Não cuida de cada detalhe não para ver, meu irmão, minha irmã. Cuida de cada detalhe. Talvez o seu fruto, aquilo que você almejava frutificar, seja o seu ministério. Deus te chamou para trabalhar em algum ministério na igreja. Você tem um trabalho ministerial, você tem um chamado, algo que Deus fez arder em teu coração para que você pudesse trabalhar na igreja, para você fazer algo de útil. E aqui eu quero falar um negócio, irmãos. Procure sempre se envolver com alguma coisa na igreja, em algum ministério. Tem tantas coisas que você pode fazer na igreja. Porque quanto mais você se envolver, mais você estará interessado nas coisas que vêm do alto. Aí você está no ministério, mas você só se interessa pelo seu ministério no dia do culto. Você só se interessa naquilo que você vai fazer no seu ministério, por exemplo, no dia em que você tem que executar aquilo. Não, irmãos. Se você for fazer algo para Deus, tem que ser dar o seu melhor. O melhor, para Deus tem que ser o seu melhor. Eu me recordo que antigamente, bem antes agora geralmente eu transfiro com Pix, né, o meu dízimo. Mas antes, quando eu sacava o dinheiro do meu pagamento, mesmo antes de ser pastor, lá atrás, eu geralmente escolhia as notas mais bonitas que saía do caixa. Eu escolhia aquelas menos amassadas, as mais bonitas, e colocava no envelope para dizimar ou para ofertar. Porque para mim, eu aprendi desse jeito, que para Deus é sempre o meu melhor. E é assim também na vida ministerial. E é assim também o nosso cuidado ministerial. Eu tenho falado isso, por exemplo, assim, o pessoal que vem aqui cantar, o ensaio não é o lugar de aprender a música. O culto não é o lugar de aprender a música. O lugar de aprender o hino é no dia a dia, é em sua casa, é adorando em casa. Aí pode vir o inimigo e tentar minar o teu ministério. Começa a plantar fofoquinha, começa a plantar dissensões, começa a plantar no seu coração algo contra seu líder ou algo contra seu pastor, e causa desânimo em ti e vai corroendo o teu ministério ao ponto de você entregar
E você não entrega de volta para o líder ou de volta para o pastor, você está entregando de volta para Deus. E foi Deus quem te chamou. Deixa eu falar uma coisa, meu irmão, minha irmã, ó. Alguém te feriu, alguém te machucou, fizeram fofoca ao teu respeito, falaram de ti pelas costas e isso causou um desânimo em ti ao ponto de você se afastar. Deixa eu te falar para você, Jesus não tem nada a ver com isso não. Foi Ele quem te chamou, foi Ele que morreu na cruz para te salvar. Volte para a presença do Senhor, volte a fazer aquilo que você fazia, volte a fazer as primeiras obras, como diz a carta de Éfesos. Volte a praticar as primeiras obras. Foi Cristo quem te chamou, foi Cristo quem te capacitou. É tempo de nós agirmos como apaixonados por Cristo. Não deixe o inimigo minar o teu ministério. Talvez algo que você conseguiu frutificar no seu casamento. Talvez você se casou com muita alegria no teu coração, constituiu família. Mas o inimigo tem roubado a alegria do teu casamento. O inimigo tem roubado a paz dentro do teu lar. Aquilo que você conseguiu construir, aquilo que você conseguiu construir com amor, você frutificou com amor, mas você não consegue mais sentir paz em teu lar. Talvez a sua casa tenha virado um cabo de guerra, medindo forças, um querendo saber mais que o outro, um querendo ter mais razão do que o outro, e vocês não conseguem ter mais paz, e isso está minando a tua vida, isso está minando a tua alegria, isso está acabando com o teu lado emocional. Eu me recordo quando fiz o Veredas, né, em um dos vídeos do Veredas antiga, e indico a quem não fez Veredas ainda que faça o Veredas, muito bom. Em um dos vídeos, o pastor Craig Hill fala sobre um filme, me falha a memória agora o nome do filme, perdão por isso. Nesse filme ele fala de um contrabandista de armas, é um cara que ele mexe com contrabando de armas e munições. E dois países estão na iminência de uma guerra. E o exército vem de cá caminhando e o outro exército vem de cá caminhando, um de frente para o outro. Mas antes de entrarem na batalha, dois generais, o general de cá e o general de cá, saem para se encontrar no meio do campo de batalha para tentar construir algum caminho para a paz e eles não se matarem. Aí, em uma árvore escondido, está o contrabandista de armas. Aí o que ele fala? Ele fala, se eu atirar daqui para lá, não importa qual dos dois generais eu matar, não importa qual dos dois generais eu vou acertar, o importante é que quando o exército vê que o general dele morreu, vai começar a guerra, eles vão se matar e eles vão comprar mais armas e vão comprar mais munições. E é isso que ele fez no filme. Ele atirou, matou um dos dois generais e a guerra começou. E ele vendia armas tanto para um lado quanto para o outro. E vendia munições tanto para um lado quanto para o outro. As pessoas iam se matando e ele rindo da cara de todo mundo. E isso falou muito ao meu coração. Porque é essa a imagem que eu tenho e que eu imagino na minha cabeça quando um casal diz que perdeu a paz dentro de casa. O inimigo lança um dardo inflamado, o inimigo lança uma flecha, não importa em qual dos dois ele acertou.
começa as ofensas, ele começa a vender as armas dele, as ofensas, as injúrias, as brigas, as acusações, as lembranças de coisas do passado, começa a vir tudo à tona. Começa a vir tudo à tona. E eles não conseguem ter paz. Eles não conseguem mais continuar em paz um com o outro, porque estão comprando armas do contrabandista de armas ali, do inimigo. E a impressão que eu tenho toda vez que eu imagino essa questão é justamente essa, de que o inimigo está no canto da casa vendendo armas, enquanto os dois estão se matando, os dois estão se degladiando. Isso é muito sério, meu irmão, minha irmã. Tem quanto tempo que você não ora de mãos dadas assim com o seu esposo ou com a sua esposa? Tem quanto tempo que vocês dois não ajoelham juntos do lado da cama, orando pela casa de vocês, pelo lar de vocês? Se você tem algum problema de orar em conjunto, de orar com outra pessoa, tem quanto tempo que você não passa pela sua casa, pelo quarto dos filhos? Deus abençoe, Pai, por cada cômodo da sua casa, falando: Deus abençoe esse lugar, Senhor. Tira tudo quanto é armadilha de Satanás, tudo quanto é aquilo que o inimigo tem implantado para tirar a nossa paz. Veja se não é isso que está acontecendo no seu lar. Veja se não é isso que está acontecendo em tua casa. Talvez vocês estão comprando armas, comprando munições de outro que está rindo da cara de vocês enquanto vocês se matam, enquanto vocês estão se degladiando. Numa área em que você conseguiu frutificar, numa área em que você conseguiu crescer, numa área em que você conseguiu avançar, que é construir um casamento, construir um lar, e vocês estão deixando ser invadido por algo que vem de fora. É hora de blindar a sua casa, é hora de blindar o teu casamento. Não deixe o inimigo avançar sobre aquilo que você frutificou, sobre aquilo que você plantou, sobre aquilo que você tanto cresceu e amou. Comece a se lembrar dos motivos pelos quais você constituiu família. Comece a se lembrar dos motivos pelos quais vocês se apaixonaram, casaram, constituíram família. Comece a se lembrar dos motivos bons, porque às vezes, quando as pessoas estão passando por problemas, só consegue se lembrar dos momentos ruins, só consegue se lembrar dos problemas. Deixa Cristo agir na vida de vocês. Eu costumo falar, quando eu estou fazendo um tratamento de casais, um aconselhamento de casais, um discipulado de casais, eu costumo falar: olha, gente, quem está passando por um problema faz parte do problema e não da solução. Geralmente quem está passando por um problema não consegue enxergar uma solução. Sabe quando a gente está assistindo um jogo e todo mundo está falando, pensando: puxa, o técnico podia colocar o time entrando por tal lugar, porque o outro time está mais aberto ali e tal. Talvez quem está de fora, talvez quem está de longe, consegue enxergar melhor. Então procure alguém de sua confiança, converse. Alguma autoridade, um pastor, alguém que possa te orientar. Talvez vocês não estão conseguindo com as próprias forças lutar contra esse inimigo, mas procure ajuda. Talvez o seu lado emocional esteja todo destruído, você tem dúvidas em todas as áreas de sua vida. A sua mente está uma bagunça, você não consegue se concentrar em nada. Chegou o tempo de você dar espaço para o Senhor cuidar da sua vida. Às vezes, o inimigo
elimina tanto o fruto bom que você estava produzindo, que você começa a enxergar, a não frutificar como coisa boa para a sua vida. Chegou o tempo de você acabar com isso. E talvez você esteja distante do caminho do Senhor. Talvez você está passando por um momento, ou você ou sua família estão distantes do caminho do Senhor. Eu não sei o que aconteceu com a sua vida, mas é tempo de voltar. É tempo de voltar para os caminhos do Pai, é tempo de voltar para os braços do Pai, é tempo de voltar para o caminho correto, aquele que você conhece e sabe que é o bom para a sua casa, para a sua família e para a sua vida. Talvez você nunca tenha feito isso, talvez você nunca tenha feito um compromisso com Jesus. Mas hoje você sentiu no teu coração que somente Jesus pode resolver tudo que está acontecendo em tua vida. Talvez você esteja com o coração machucado, talvez você esteja com o coração ferido. É tempo de restauração, é tempo de restaurar, é tempo de você admitir que sem Cristo você nada pode fazer, é tempo de você aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. E aqui eu quero fazer um pedido para você. Se nesta noite você sentiu vontade de voltar para os caminhos do Pai, ou se você sentiu vontade de aceitar Jesus como seu Salvador, tem aí, no alto do vídeo, o meu telefone, faça contato comigo no particular, ou se você quiser, pode comentar aí nos comentários: eu quero voltar para os caminhos do Senhor, eu quero aceitar esse Jesus como meu único e suficiente Salvador, pois Ele é o que você precisa. Há um vazio em nós que só pode ser completo por Deus. É tempo de voltarmos para o caminho do Senhor. Quero orar por sua vida, quero orar por sua família, eu quero orar por sua casa nesse momento. E encerrar essa palavra. Mas que isso fique no teu coração. Que você não desanime de frutificar. Que você não desanime dos seus plantios. Que você não desanime dos seus frutos. Porque ao seu tempo você vai colher com todo cuidado. Então tenha cuidado no seu trabalho, tenha cuidado com seus filhos, tenha cuidado no seu ministério, tenha cuidado com a sua casa, com a sua família, tenha cuidado no seu casamento. Tire mais tempo em casal, em nome de Jesus. É tempo de cuidar dos frutos. Amém? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Queremos lhe pedir que o Senhor venha de encontro aos nossos corações. Que nós possamos, Deus, sentir o teu toque, sentir o teu amor, sentir o teu cuidado. Aqueles, meu Pai, que estão sentindo machucados, feridos nesse momento, Senhor, que possam ser restaurados por Ti. E que a sua superabundante graça, Senhor, esteja sobre nós, sobre nossas casas, sobre nossas famílias. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Fique com Deus. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.